feliz para o Palestra, que ganhou de 3-1 do Santa Cruz lá no Recife, fora o baile. Que ano, hein? Que ano difícil a gente está tendo, meus amigos. Hoje nós começamos o dia com a triste notícia do falecimento do jornalista Roberto Francisco Avallone, nosso colega aqui de TV Gazeta, aos 74 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Verdadeiro ícone do jornalismo esportivo, o Avallone é um dos principais responsáveis por transformar o Mesa Redonda Futebol Debate da TV Gazeta em uma referência na televisão brasileira, consolidando o formato que até hoje é seguido por praticamente todas as emissoras que se dedicam à cobertura de esportes. E nós começamos o Gazeta Esportiva com uma singela homenagem a essa figura tão importante e que vai fazer muita falta! Exclamação. Muito boa noite, 22 horas, 20 segundos e começa aqui o Mesa Redonda Futebol Debate. Você acha que eu vou falar aqui a polêmica de todo domingo à noite? Não vou ser repetitivo. É o programa líder de audiência da Fundação Casperino, da TV Gazeta. Foi assim durante 2 décadas que o jornalista Roberto Avallone apresentou o programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Sempre polêmico e dono de trejeitos inconfundíveis, Avallone começou a carreira em 1966 no jornal Última Hora e também passou pelas redações do Jornal da Tarde, Rede TV, Rádio Jovem Pan, TV Bandeirantes e mais recentemente no canal Sport TV, onde fazia comentários no programa Redação. Meu Deus! Os principais clubes de São Paulo utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do jornalista que nunca escondeu o amor pelo Palmeiras. Puta, de cada muro na mesa, ontem cada um que perdia, eu quebrava a mesa lá. Em nome do Jornalismo Futebol Clube, eu fazia Palestra, que ganhou de 3-1 do Santa Cruz lá no Recife, fora o baile. Hoje estou de verde por causa do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, que está rumando para a primeira divisão. Então um gigante como este não pode ficar na segunda. Então estou de verde, podia falar um monte de coisa. Estou de verde em homenagem à Mata, ao Jornalismo Futebol Clube. Não, estou de verde em homenagem a este gigante que nasceu em 26 de agosto de 1914, com um ato escrito em italiano, com o nome de Società Palestra Itália. Palmeiras, que se transformou em Palmeiras no episódio heróico, 19 de setembro de 42. Ao longo da carreira, Avallone recebeu 2 prêmios ESSO e um troféu Bola de Ouro como o melhor apresentador esportivo e sempre destacou o trabalho em equipe. É um troféu que deve ser acolhido por toda a equipe, desde a equipe de produção, a reportagem, a direção, aos apresentadores, a equipe técnica. O jornalista, inclusive, foi o responsável pelo começo de Jovens Talentos. A bela Michele. Qual homem que não gosta de ver uma mulher assim? Com todo o respeito, olimpicamente, né? O Avallone era um cara sensacional, que vivia jornalismo na essência, vivia jornalismo esportivo 24 horas e, mais que isso, vivia os amigos e os colegas. Nos deixa uma grande saudade, o nosso querido Roberto Avallone, no pique. Foram muitos anos, muitas matérias, muitos momentos inesquecíveis e eu só tenho a agradecer à Gazeta e ao Avallone por essa experiência que passamos juntos. O meu começo na televisão foi com o Avallone, ele que me deu a primeira oportunidade na televisão, quando ele foi para a Rede TV, no Bola na Rede. Trabalhei com ele 1 ano ao vivo e aperfeiçoando as imitações, o jeito dele, que era uma pessoa muito carinhosa, de um coração enorme com a equipe, com a gente. Aprendi muito com o amigo Roberto Avallone, mas principalmente aprendi demais como jornalista, como palmeirense, como pessoa física, como pessoa jurídica, como uma pessoa apaixonada pelo que faz, pelo jornalismo, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo e principalmente pela paixão. Porque tudo na vida você tem que ter paixão e poucos foram tão passionais para o bem e até para o mal como Roberto Avallone. Ele foi o primeiro que me deu uma oportunidade na televisão e esse aprendizado não é da televisão, mas o aprendizado do jornalismo. Ele brigava pela apuração da informação, pela apuração da notícia, pela precisão na informação, pela precisão na notícia e nos ensinava o tempo todo, cobrava isso o tempo todo. O Avallone, mais do que um grande jornalista, sempre foi um poeta.
Ele tinha uma capacidade incrível de, com as palavras, externar de forma poética, às vezes um elogio e até uma crítica. O Avalone, sem dúvida nenhuma, chega ao céu e provoca grandes discussões sobre futebol. Agora, as mesas redondas do céu vão ganhar uma outra dimensão, com discussões sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos e com muita capacidade. Atualmente, Avalone escrevia um blog ao portal UOL e ainda publicou um último texto nessa madrugada. No entanto, a imagem dele sempre foi vinculada à TV Gazeta. A casa dele é TV Gazeta. É um Milton Peruzzi, né? É porque sempre o Peruzzi também trabalhou em vários lugares. Mas a passagem mais marcante do Milton Primo Pierini Peruzzi foi na TV Gazeta. E o mesmo se aplica a Roberto Francisco Avalone. A Gazeta Mesa Redonda do Avalone concorria com o super técnico da Band, um terceiro tempo da Record. E, inclusive, eu lembro quando foi o Ronaldo Fenômeno ao terceiro tempo da Band, nós demos lá 4,5 de média. E o jogador Keirson foi à mesa redonda, entenderam? E deu 3,5. Então, essa marca mesa redonda, ela é muito importante na história da televisão brasileira. Palmeirense apaixonado, confesso, polêmico, irreverente, deixou muitas marcas nos jornais, onde foi chefe, onde foi repórter, na televisão, que ele soube explorar tão bem no comando da mesa redonda. Trabalhamos juntos. Em 92, narrador, comentarista, fizemos uma dupla em alguns momentos importantes de Copa do Brasil, mas principalmente na decisão da Libertadores, o primeiro título do São Paulo, os pênaltis no Morumbi contra o New Old Boys. Roberto Avalone, das interrogações, das exclamações. Através de um desenho, o jornalista Renato Peters, da Rede Globo, também prestou uma homenagem. Roberto Avalone passou mal nessa madrugada, foi encaminhado ao Hospital Santa Catarina, onde não resistiu a um infarto agudo do miocárdio. Aos 74 anos, ele deixa 3 filhos. Da minha parte, muito boa noite e tchau. Boa noite. Muito difícil, né, começar o programa nesse clima. Eu fui contratado pela TV Gazeta na gestão do Roberto Avalone, primeiramente como produtor, depois me tornei repórter. E o Avalone, ele sempre teve esse lado polêmico, dentro, no ar e fora dele, mas também sempre foi uma pessoa que se destacou pelo amor ao jornalismo. Isso eu pude comprovar de perto. Aprendi muitas lições com ele, muitas vezes me chamou de canto. E ele me explicava que o bom jornalista é aquele que vê nas entrelinhas e que presta muito mais atenção no que foi deixado de dizer do que necessariamente naquilo que foi dito. E sempre o Acácio falou sobre fomos contemporâneos como repórteres aqui na gestão do Avalone, e ele sempre foi muito cuidadoso mesmo com a informação. E na época, quando eu trabalhava como repórter, diferentemente de agora, não era uma coletiva que todos tinham acesso. Você escolhia os seus entrevistados a partir do momento que os jogadores deixavam o treinamento. Então você escolhia para a sua matéria o jogador A, B, C, e tinha que ficar prestando atenção em tudo, absolutamente tudo que acontecia ao redor para você não perder nada. Porque se você trouxesse uma matéria e no dia seguinte o jornal estampasse uma manchete ou uma informação que você não tinha na sua, com certeza você seria cobrado. E era tenso nessa época. Mas hoje eu agradeço muito porque isso me tornou um jornalista melhor. Então, o Avalone, ele sempre teve uma maneira muito peculiar de apresentar, fugia dos padrões, e foi criando com isso vários bordões de maneira muito natural. Não era uma questão de marketing, ele era assim, sabe? E é difícil você não imitá-lo, né? Meu Deus, parem as máquinas. Interrogação. Era isso, esse era o Avalone na TV e fora da TV, nas reuniões. Ele falava assim, Caelcius, interrogação, o que você está fazendo? Era assim, né? Vai deixar muita saudade, meus sentimentos a toda a família e descanse em paz, Roberto Avalone. Bom, boa noite a todos. Eu nunca trabalhei com o Avalone, eu nunca trabalhei diretamente na mesma empresa. Nós cobrimos vários eventos juntos, eu lembro bem da Copa de 78, foi
momento legal, nós dois jovens jornalistas, ele mais velho que eu, e com referência de um texto brilhante, uma coisa espetacular. E quando eu fui convidado para trabalhar na TV Gazeta, que o Avalone tinha saído, o grande desafio era substituir o Avalone. O Avalone é substituível, não tem como fazer. Tanto que, se vocês olharem bem, o Mesa Redonda do Avalone é muito diferente do Mesa Redonda que hoje a gente faz. Porque não tem como substituir. Não tem. É um estilo único. E aí, pelo carinho que eu sempre tive por ele e tal, eu não sabia exatamente como seria a reação daquele que era o protótipo, né, do Mesa Redonda. Avalone e Chico Lang, era uma dupla que, poxa, o mundo falava sobre isso. E é porque eu fazia o Cartão Verde, o pessoal mais da antiga pode dizer, o Cartão Verde jamais ganhou do Mesa Redonda, nem um dia. Nem um dia, né, zero, nunca, jamais. O Cartão Verde ganhava, fazia dois pontinhos, o Avalone 7, 8, era um negócio sensacional junto com o Chico Lang. E aí, acabei de acertar e tal, você sempre fica assim, nossa, será que eu fui bem, fui mal, né? Porque você tem dúvida, você está saindo de um lugar para um outro, embora eu conhecesse a Fundação Casper Libro, você fica em dúvida, ele toca o telefone, eu falei, pô, quem será? Um número desconhecido, era o Avalone. E ele disse, que bom que você vai apresentar o Mesa. O Mesa para mim é como um filho, e eu adorei a ideia de entregar o meu filho para você. Aí eu fiquei muito emocionado, agradeci demais, e enfim, mais tranquilo, mais leve, e aí ele já me apresentava o que era essa casa, falando muito bem de todo mundo aqui, realmente cheguei, encontrei todo esse ambiente, sempre que eu encontrava o Avalone eu falava, você me deixou muito tranquilo, eu falei, era o mínimo que eu tinha que falar, e é verdade, eu estava muito feliz que fosse você a pessoa que veio para o meu lugar. Só podemos ter gratidão pelo Avalone, por tudo que ele fez, pelo alto nível de jornalismo que ele sempre praticou, e era daqueles jornalistas bem à moda antiga. Sabe por quê? Porque hoje o jornalista afina. Nossa. Ele não afinava, não. Ele ia para o pau. Ele impunha respeito. Os caras tinham medo dele. Hoje os jornalistas têm medo de jogador, de treinador. Ele não tinha medo de cara feia, não. Essa talvez seja a maior lição que fica do Avalone. O jornalista não tem que pipocar. O jornalista tem que ser leal ao texto, tem que saber o que está falando, tem que ter responsabilidade, mas não deve temer. Avalone nunca temeu. Difícil. Foi o Avalone que me colocou no Mesa Redonda, que me deu a minha primeira oportunidade, como a repórter Sapeca. Você lembra? A repórter Sapeca. Repórter Sapeca? Repórter Sapeca. Eu contava algumas notícias de bastidores que aconteciam nos clubes ou nos treinos. Naquela época não tinha internet ainda, não era como hoje. E depois, quando o Flávio Prado veio, o Flávio Prado me manteve no Mesa Redonda generosamente, e aí já tinha e-mails, as pessoas podiam mandar e-mails aqui pra gente. Mas eu fico muito triste porque foi o meu grande incentivador, porque na minha vida tudo mudou depois que comecei a fazer parte do Mesa Redonda. E, aliás, mulheres não faziam parte das mesas redondas. Sim. Ainda não tinha Renata Fã, ainda nunca tinha tido uma mulher participando de uma mesa redonda. E eu fui a primeira ali, num dia que veio o Alexandre Frota aqui, que ninguém queria fazer umas perguntas indiscretas para ele, porque o Diego dos Santos, Diego Robinho, o Diego tinha roubado a mulher do Frota. E aí tinha que tocar nesse tema. E aí eu fui colocada lá justamente para fazer essa pergunta para Alexandre Frota, o que ele tinha para dizer para o Diego. E aí o Frota, antes eu falei, Frota, eu vou ter que te perguntar uma coisa muito incômoda. E ele falou assim, fica tranquilo, você pode perguntar isso mesmo. Aí na hora que eu perguntei, ele levantou e foi para a câmera e brigou com o Diego, aquela coisa toda. Bom, o tema da nossa enquete de hoje não poderia ser outro. O Avalone era o cara dos bordões. Qual é o seu bordão preferido dito pelo Roberto Avalone? No pique, exclamação. Meu Deus, parem as máquinas. Apenas exclamação. Ou Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe também mandando seus comentários nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Você também pode mandar um WhatsApp pra gente no telefone 11 99479 1633, 99479 1633, gravando aí com o celular deitado um recadinho, falando se você tem alguma lembrança do Roberto Avalone, ou falando sobre futebol, mandando um recado pra gente, tá? Como você disse, a pergunta... Qual você considera o melhor bordão? Qual o melhor bordão? Interrogação. Aí o interrogação, a gente não pôs interrogação? Entrou exclamação. Exclamação e interrogação. Pode Mas sabe qual que vai ser o meu preferido? Qual? O no pique, que eu lembro da minha primeira participação do Mesa Redonda. No pique. Foi uma palavra. No pique, só fica doce. A gente usa essas aí coisas eu falei até uma hoje. E acabou. Foi isso. Você foi muito feliz quando você disse uma coisa. Ele falou boa noite só no Mesa Redonda. Existem alguns personagens
algumas figuras tão importantes que você não consegue falar dessas pessoas sem imitá-las. Não tem como. Eu sou péssimo imitador. Assim. Sabe outro que não é nem... que eu não tenho nenhum grau de admiração, pelo contrário, tenho até asco, mas que você não consegue falar sem imitar é o Maluf. Você não consegue falar do Paulo Maluf e o Avalone, embora fosse outro tipo de gente, era uma pessoa que merece todo o nosso respeito, você não consegue falar Roberto Avalone, interrogação, todo mundo faz isso. Vírgula, né? E a gente fala aqui, inclusive, audiência rotativa, porque às vezes a gente repete uma informação, audiência rotativa, então são várias coisas, né? Bom, então você fala o seu bordão preferido. Tem algum, Flávio, seu? Eu acho que o interrogação é incrível, né? Bom, e como o próprio Avalone dizia, a gente segue o programa no pique. O Palestra ficou no empate diante do Santos, no Allianz Parque, em um jogo tenso, mas de bom futebol. No duelo dos técnicos Felipão versus Sampaoli, as defesas levaram vantagem. O resultado não agradou muito as duas torcidas. Como previsto, o clássico começou com o Santos com a bola no pé, trocando passes, sem deixar o Palmeiras ter muita posse. Chamou a atenção o garoto Jean Lucas. Em seu segundo jogo pelo Peixe, o menino de 20 anos que veio do Flamengo mostrou personalidade, driblou e tomou conta do meio-campo. Você me elogiou, todo mundo me elogiou e isso daí não pode parar não. Conquistar grandes coisas assim mesmo. Con respecto a Gianluca, es un jugador muy joven que nosotros tenemos mucha esperanza, que jugó un partido con una calidad, con la poca edad que tiene, en un escenario muy difícil y la verdad que tuvo un desempeño muy óptimo para lo que nosotros esperamos de él. Mas perigo mesmo quem levou foi o Palmeiras. Primeiro no chute de Thiago Santos, que Everson espalmou. A melhor chance, no entanto, saiu dos pés de Vitor Luiz, que cruzou para Borja, que com o goleiro já batido, conseguiu perder o gol mais feito do jogo. No começo do segundo tempo, lance mais polêmico. Gianluca chutou, a bola desviou no braço do Gustavo Gomes, os santistas pediram pênalti, mas a arbitragem não deu ouvidos às reclamações. O Santos teve sua melhor chance na jogada de Rodrigo, que rolou para Matheus Ribeiro entrar batendo, mas o Everton salvou o Palmeiras. Defesa de um lado, defesaça do outro. Na cabeçada de Dudu, Everson mostrou muito reflexo para evitar o gol palmeirense. E ainda teve mais uma. Na cabeçada de Gustavo Gomes, Everson tocou na bola e ainda contou com a ajuda do travessão. Procurei me preparar muito para poder dar minha parcela de contribuição para a minha equipe. Graças a Deus eu acabei não tomando gol, fiz boas defesas e a gente saiu com um empate que foi um bom resultado para a gente também no decorrer da competição. Bueno, era un partido importante para Emerson para que demostrase por qué está hoy acá y para saber de que cuando se requiera está listo. Entonces nosotros aprovechamos este partido intermedio ante la Copa Sudamericana para darle la oportunidad. Nós criamos as oportunidades, mas infelizmente nós não concluímos com o devido acerto e por isso eu acho que o 0-0 nós ficamos chateados, mas foi um resultado que eu penso que foi adequado até para o jogo. Y tuvieron la grandeza de jugar, de salir jugando todas las pelotas, de no regalar casi ninguna pelota, de intentar jugar rápido por abajo. Y esa valentía que tuvieron jugadores tan jóvenes es lo que nos ilusiona de cara al futuro. O empate no Clássico marcou o primeiro jogo do Santos sem marcar gol no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras ficou no 0 pela segunda vez seguida. Mas o Verdão terá em breve um reforço importante para o ataque quando acabar a suspeição de Daverson. Na entrevista coletiva, Felipão tratou de garantir a permanência do atacante. Quando eu conversei com o Daverson, eu tive uma sensação agradável também, porque o Daverson naquele momento me disse: eu não quero sair. Eu não quero sair. O senhor quer que eu vá embora? Não, eu não quero. Tu cometes alguns exageros, mas eu tenho a ideia de que se tu ficares, tu és útil, como foi o ano passado, és uma pessoa da minha confiança. Isso não exclui algumas coisas que ele já fez. Mas, ótimo, ele vai permanecer. E é bom para nós, é bom para o clube, sem problema algum.
Em Ribeirão Preto, Gustavo não marcou, mas foi fundamental para que o Corinthians voltasse com uma vitória na bagagem. Mauro Bozelli finalmente desencantou, mas o professor Fábio Carilli saiu de campo ainda insatisfeito com o rendimento do time. Duas equipes pouco inspiradas no tradicional e recém-reformado estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. O Corinthians, que mesmo com Wagner Love e Mauro Bocelli, não deu um chute sequer no primeiro tempo. E o Botafogo, que até chegou com perigo, mas quando acertou o alvo, parou na linda defesa de Cássio. A sorte do Timão foi que aos 40 minutos de jogo, a equipe da casa perdeu o zagueiro Plínio, expulso por essa solada forte em cima de Ramiro. Com um jogador a mais, o Corinthians de Carilli voltou para a segunda etapa com Cleison na vaga de Ramiro. Aos 14 minutos, o zagueiro Pedro Henrique de cabeça passou raspando. E vieram mais duas alterações, Pedrinho na vaga de Júnior Urso e Gustavo na de Wagner Love. Gustavo entrou e decidiu, mas dessa vez sem gol, com assistência. O camisa 19 foi fundamental para fazer o seu concorrente de ataque, o argentino Mauro Bocelli, balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Timão. Aos 37 minutos, cruzamento de Pedrinho, escorada de Gustavo e gol de Bocelli. É um goleador, vem de um futebol onde a intensidade é muito baixa, né? A gente sabe que o México é assim, está se adaptando, está encontrando dificuldades, tudo normal pelo período que ele está aqui e o futebol onde ele jogava. Final em Ribeirão, 1-0 Corinthians e terceira vitória consecutiva do Timão na temporada. Comemorando bastante a vitória, mas a vitória não pode esconder o nosso baixo rendimento, né? A gente tem que ser sincero em falar. O primeiro tempo muito ruim, na verdade é um jogo muito ruim e a gente sabe o quanto é difícil muitas vezes você jogar com um a mais, com um time que está sem entrosamento dentro de campo, uma equipe bem montada pelo Roberto, ainda mais para jogar no contra-ataque, ainda mais quando ele deixou Saraiva e Pimentinha para isso, fica um jogo perigoso, né? E a ideia de colocar dois jogadores, eles estavam muito fechados por dentro, começar a trabalhar a bola aérea, por isso que eu coloquei o Gustavo e o gol acabou saindo de uma jogada assim. Flávio, o Corinthians conseguiu terceira vitória seguida, algo inédito na temporada, né? Já tinha sido inédito conseguir 2 vitórias seguidas. O futebol ainda não convence, por exemplo, não é aquele futebol que permita você acreditar que o Corinthians vai chegar na Argentina e vai conseguir a classificação. Se o Corinthians conseguir a classificação na Argentina, vai ser uma enorme surpresa. Eu, sinceramente, tenho dúvidas. Mas eu acho que isso seria de qualquer forma, né? O Racing está no meio de temporada, está quase encerrando o campeonato argentino, eles têm o mesmo calendário da Europa, que é o correto, e o Corinthians ainda, quer não, está se preparando. O Corinthians está ajeitando as coisas. O Carilli outro dia disse que achou o jeito de jogar, agora está alinhando as peças. Não está jogando bem, pode jogar bem mais do que vem jogando. Acredito que jogará bem mais do que vem jogando, mas não pode ficar apostando todas as fichas nesse jogo da Argentina. Vai pegar um time superior, individualmente e coletivamente, principalmente coletivamente. Eu não sei nem como é que o Racing vai jogar, se vai botar todo mundo. No jogo aqui de São Paulo, quando ele engoliu o Corinthians no primeiro tempo, jogaram 3 ou 4 titulares só. Ontem o Racing ganhou do Independiente, está muito perto do título nacional, que obviamente para eles tem muito mais importância do que a Copa Sul-Americana. Então, vamos ver o que o Corinthians pode fazer. Mas realmente não pode tomar por base esse jogo da Argentina, porque aí é uma exceção, né? É um momento diferente. Muito bem, você que está com problemas com a sua CNH ou você que estourou os 20 pontos, não corra o risco de ficar sem dirigir. Você está querendo aproveitar as férias, né? Fazer aquela viagem com a família, agora vai ter carnaval, você quer viajar tranquilo? Então, você tem que estar com a sua CNH em ordem, na verdade? E a License Soluções traz para você uma maneira correta, segura e inteligente, com uma equipe super qualificada que vai analisar o seu caso e ajudar você a encontrar a melhor solução para o seu problema. Então, olha só, ligue agora para 4007 1754, vou repetir para dar tempo de você anotar, 4007 1754, ou você também pode enviar uma mensagem, WhatsApp, 11 94023 7870. Vou repetir para você já anotar no celular, ó, esse telefone tem que ter sempre, 11 94 023 7870. E olha só,
hoje tem uma super promoção para os 30 primeiros que ligarem. Um super desconto de 30%. Isso mesmo, 30% e pagamento facilitado, assim que a gente gosta. Então, ligue lá, 4007-1754, 4007-1754 e volte a dirigir tranquilo. License Soluções, sua CNH em boas mãos. Olha, em total clima de protesto, São Paulo enfrentou o Red Bull Brasil, não podendo vacilar. O Wagner Mancini mudou o esquema tático, mas uma expulsão logo no início desandou o caldo tricolor que tomou pressão, mas conseguiu se segurar. Protesto fora. Escrito, desenhado, confeccionado, falado. Enquanto esses bunda mole não jogar por nós, não cantaremos por eles aí, né? Nosso repúdio, nossa revolta aí vai com esses conselheiros de São Paulo, aí toda a diretoria aí, esses jogadores aí que há 10 anos vêm acabando com a história do São Paulo Futebol Clube. O Leco tá acabando com o São Paulo. Isso já... Protesto dentro, com pouca gente e silêncio nas arquibancadas do Morumbi. E logo no começo do jogo, Pablo, Reinaldo e Antony fazem bela jogada, que para no Júlio César. Na sequência, Reinaldo se machuca e sai muito chateado. Outra vítima da bruxa solta nos minutos iniciais de partida, Antony, que pelo menos volta, mancando, mas volta. E dá para piorar, o amarelo do Carneiro por essa entrada duríssima vira vermelho. Que coisa feia, hein, São Paulo? E ó de onde o adversário arrisca, não estão botando fé no Volpi? Com 9 na linha, Antony e Elinho tentam resolver na base do contra-ataque. Nem quando faz tudo certinho, a bola São Paulina entra. Goleiro pega, ela dá na trave, espalma de novo. O clima tá mesmo pesadíssimo pelas bandas do Cícero Pompeu de Toledo. Até as anotações da comissão técnica se perdem ao vento. Menos mal que o time vai para o intervalo empatando por 0-0. Após o descanso, Igor Vinícius de tanque cheio acelera, invade, mas nem cruza nem chuta. Chutaço é o do Robertson, com desvio de pontinha de dedo do Volpi. O tricolor se fecha, é o que resta, enquanto o Red Bull de Osman pressiona, faz Volpi se esticar novamente. O RB Brasil ainda pede mão, pede pênalti nesse lance. Mão que vale é a do goleiro, em novo arremate do Robertson. SOS tricolor e ambulância em cena para socorrer jogadores dos dois times. Igor Vinícius e Rafael Carioca. Choque feio, que trombada. Rafael vai para o hospital. O Igor se recupera. Volpi também ficará com dores no braço, no corpo inteiro, de tanto esforço. Placar final 0-0. Injusto para o Red Bull, que aperta e não faz. E um pontinho suado para o doente e combalido São Paulo Futebol Clube. Que fase, né, Flávio? Olha, o resultado foi injusto para o Red Bull. Foi. E vejam como a coisa está difícil. O São Paulo teve uma mobilização dos torcedores para fazer um protesto, abraçar o estádio. Nem isso conseguiu. Nem isso conseguiu. Era público zero, tinham 10 mil pessoas. Seria mais ou menos o atrativo que um jogo dele significaria. Então, isso já começa a significar desamor. O amor e o ódio, eles fazem você se movimentar. O desamor faz você ficar indiferente. A torcida simplesmente não apareceu. Ela foi indiferente. Isso é muito preocupante. Você começa a se acostumar a não ligar para o seu time. Começa a ter outras coisas. Esse é o maior problema. Essa é a maior preocupação do São Paulo. Muito triste, porque também você não vê perspectiva de melhora. Né? Não tem nada que realmente te faça acreditar em dias melhores para o São Paulo.
Ferroviária e Oeste estão jogando neste momento a partida que encerra a 8ª rodada do Paulistão. Outras 4 partidas movimentaram o campeonato nesse final de semana, com destaques para as vitórias de Guarani e Mirassol. Veja os gols. Mirassol e São Bento, Éder Luiz, aos 18 do primeiro tempo, abriu o placar para o time de Sorocaba. A virada da equipe da casa começou aos 15 da etapa final com o Zé Roberto. E Rodolfo, 9 minutinhos depois, decidiu a partida para o Mirassol. 2-1 e nada mais. Em Bragança, o zagueirão Edson Silva, ex-São Paulo, marcou contra e o Bragantino saiu em vantagem. Mas o próprio Edson Silva se redimiu e deixou tudo igual para o Novo Horizontino. E ficou assim, 1-1. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Matheus Vargas chutou bonito e abriu a contagem para a Ponte Preta diante do Ituano. Só que no segundo tempo, Martinelli pegou o rebote do goleiro e deixou tudo igual, 1-1. Guarani e São Caetano no Brinco de Ouro da Princesa e Bruno Mezenga fez 1-0 azulão. Diego Cardoso de cabeça empatou o jogo para o Bugre a 15 minutinhos do fim. Aos 39, Maxi fez contra e deu a vitória ao time de Campinas. 2-1 Guarani e fim de papo. Nos estaduais pelo Brasil teve estreia Michele, só um detalhezinho, desculpe. Você falava do jogo Oeste Ferroviária, Sim. que não quer dizer nada para ninguém, né? Não faz só nem fu. Só que o Oeste está ganhando em Araraquara e isso faz com que o Oeste assuma, se terminar assim, com 15 pontos a liderança do grupo do São Paulo. O segundo colocado é o Ituano. O Oeste vai praticamente garantindo classificação e o São Paulo vai ter que brigar com o Ituano pela segunda vaga. Meu Deus! Tudo está dando errado, né? Nossa Senhora, que fase do São Paulo, gente. Voltamos falando novamente do Corinthians, hora de mudar o foco e voltar as atenções para a Copa Sul-Americana. Quarta tem o jogo de volta contra o Racing da Argentina, lá na casa do adversário. E o Osmar Garrafa tem as novidades do Timão, direto do CT Joaquim Grava. Michele, ontem o Corinthians venceu a sua 3ª partida consecutiva, é líder do seu grupo no Campeonato Paulista, mas agora pensa na Copa Sul-Americana. Quarta-feira, em Buenos Aires, enfrenta o Racing da Argentina por essa competição. Agora à tarde, aqui no CT Dr. Joaquim Grava, no gramado, apenas os jogadores que não atuaram ontem os 90 minutos, até porque o Corinthians viaja ainda hoje para a Argentina e vai enfrentar um adversário extremamente difícil. O Racing é o líder atual do Campeonato Argentino, restam 3 rodadas para o término dessa competição. Ontem, na casa do maior rival Independiente, venceu o rival por 3-1, ou seja, vem embalado para pegar o Corinthians. Vale lembrar que no jogo da ida aqui em Itaquera, empate em 1-1. Agora, para o Corinthians se classificar, terá que vencer por qualquer resultado, ou então empate com 2, 3, 4 gols daí para frente. Empate em 1-1, repetindo o placar aqui do Brasil, a decisão da vaga será nos pênaltis e 0-0 da classificação a equipe do Racing. Ainda ontem, ao repórter Jonas Campos, lá em Ribeirão Preto, o técnico Fábio Carilli falou que o Corinthians vai para o jogo mais importante dessa temporada na próxima quarta-feira. Nosso maior desafio mesmo, faltam 5 jogos para terminar o Campeonato Argentino, um time que você vê que está com triangulação, que está com jogada. Quando sai sorteio de Sul-Americana ou de pré-Libertadores, você já tem que torcer para que não caia contra adversários que têm o calendário igual da Europa, porque senão as dificuldades você vai encontrar mesmo. Mas mesmo assim eu gostei do jogo que fizemos contra ele, foi acima do esperado. A gente conseguiu superar algumas adversidades e o jogo lá vai ser intenso. A gente vai lá preparado para buscar a classificação lá dentro. Eu repito, a delegação do Corinthians viaja daqui a pouco para Buenos Aires, amanhã o último treinamento e aí sim a definição do time que enfrenta o Racing. 8 titulares ontem foram preservados para o compromisso de quarta-feira. O Júnior Urso, que não está inscrito, e o Jadson, que está vetado, ficam de fora. São 2 desfalques certos, além do Danilo Avelar, que pode seguir como dúvida, está com dores lombares. Vale lembrar que no dia de hoje, Luiz Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians, pediu demissão após comparar a venda do Nami Rights do Corinthians com uma mulher aidética. O clima pesou, Rosenberg sentiu que não havia mais clima e acabou pedindo demissão. Demissão que foi aceita pelo presidente André Sanches. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva.
O Palmeiras também volta a campo nesta quarta, mas em partida que abre a 9ª rodada do Campeonato Paulista contra o Ituano no Allianz Parque. Na reapresentação do elenco essa tarde na Academia de Futebol, o principal assunto foi o atacante Daverson. Fernando Gavini traz o noticiário do Verdão. Na noite de sábado, logo depois do clássico contra o Santos, Filipão anunciou a permanência de Daverson. Ótimo, ele vai permanecer e é bom para nós, é bom para o clube. Mas no dia seguinte veio a surpresa. Um vídeo vazou na internet com Daverson se despedindo do Palmeiras para jogar na China. Tô indo pra China amanhã à noite, rapaziada. Obrigado por tudo, amo vocês. Para esclarecer tudo o que aconteceu, uma entrevista coletiva foi convocada aqui na Academia de Futebol. Na verdade, foi um pronunciamento seguido de 3 perguntas. E Daverson explicou que o vídeo da despedida não passou de uma brincadeira com amigos num grupo de WhatsApp. Vim aqui pedir desculpa ao presidente, ao Palmeiras e aos torcedores do Palmeiras por algumas coisas que eu vim cometendo e que não agradou essas pessoas que eu acabei de falar aqui agora. Apesar da confusão, o fato é que o martelo para a permanência do atacante foi batido na sexta-feira. Conversei com a minha família. Falei com eles que eu deveria muito ao Palmeiras, devo muito pelas coisas que vem acontecendo. E eu, quando cheguei aqui, fui muito criticado, entendeu? Dei a volta por cima. E hoje, por algumas coisas que eu venho fazendo que não agradou de novo aos torcedores, aos meus companheiros também, a todos os dirigentes do Palmeiras, e eu achei que não deveria ser o momento de eu sair. Eu queria sair pela porta da frente, entendeu? Daverson fica no Palmeiras, mas ainda não pode jogar. Ele cumpriu 3 dos 6 jogos de suspensão pela cusparada que deu em Richard no clássico contra o Corinthians. Mas a suspensão vale apenas para o Campeonato Paulista. O atacante estará à disposição de Filipão semana que vem na estreia da Libertadores contra o Júnior de Barranquilha. Se eu falar pra você que amanhã eu não vou errar, é mentira da minha parte. Posso errar sim, com certeza, porque eu sou ser humano, entendeu? Só que muitas pessoas me falam também que eu faço falta, tô fazendo muita falta, e por isso é uma das coisas que eu me arrependo bastante, que me dói muito, porque eu sei que se o jogador tivesse esse ato contra mim, eu ficaria muito chateado, muito bravo. Se eu falar pra você que eu não vou cometer de novo, é mentira. Mas que eu vou fazer o possível para poder melhorar, para estar fazendo com a psicóloga aqui do Palmeiras também, que está me ajudando bastante. Essas coisas que eu venho cometendo que não possa se repetir. Ô Celso, eu posso estar errado, mas ele me parece um cara tão do bem. Ele é meio inocentão, né? Ele não... Pô, o menino, ele faz as coisas... Como é que alguém pode aplaudir uma cusparada, né? Essa coisa da brincadeirinha. Eu não vejo maldade. Eu acho ele meio... Não sei, o Filipão definiu que desliga uma chavinha, né? É mais ou menos isso. Mas não vejo como um cara do mal. E é bom jogador, é útil. Mas assim, tudo bem. Não é questão de ser do bem ou de ser do mal. Mas de ser útil ou de não ser útil. Ele agita, né? Quer dizer, agita, tudo bem. É o cara legal. Aí você dá uma oportunidade, ele pode colocar abaixo todo um trabalho por causa de uma falta de controle emocional. Aí não é uma questão, desculpa, Flávio, mas talvez de ser legal ou de não ser legal. Mas está preparado ou não está preparado? É verdade. Né? Quer dizer, já passou da hora. Ele não consigo ver maldade nesse menino. Não, mas assim, eu entendo o que você está falando, tem razão. É uma questão profissional. Mas, sei lá, esse rapaz, eu acho engraçado essas doideiras que ele faz, sabe? Engraçado que você não é palmeirense. Exatamente. É isso, é verdade. Mete lá os isso gols ali, depois bota lá o cara e vai lá e cospe num, se joga, acerta outro. É verdade. Você não está errado, é que eu não consigo. E aí o que você espera assim, não prometo, não vou errar. Ele tem obrigação de não errar. Não conte com isso. A gente não pode falar palavrão aqui. Aí você é punido uma vez, 2 vezes, 3, aí chega lá. Não sei, às vezes eu posso errar de novo e mando o técnico. Mas, estou deixando o meu voto de confiança pro Daverson. Vamos ver o que acontece. Bom, e ainda o meu já esgotou. Não, é incrível, né? E vem de onde a gente menos espera, né? Bom, ainda no assunto palestra, a gente volta a falar do falecimento de Roberto Avallone, o nosso antigo companheiro aqui. O Alexandre Silvestre está aqui do ladinho da TV Gazeta, onde vai acontecer o velório do nosso ex-companheiro, e conta pra gente a movimentação de amigos e familiares por lá. Um dia triste, né, Silvestre?
Boa noite, Michele. O corpo do Avalone já chegou. O velório começa por volta das 7 da noite. A pedido da família, a imprensa que está posicionada aqui em frente à casa, onde será velado o corpo do Avalone, fica do lado de fora. Claro que vamos atender a esse pedido da família do Roberto Avalone, que morreu nesta segunda-feira e será cremado amanhã na Grande São Paulo, num crematório de Embu das Artes. Roberto Avalone morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha 74 anos, nasceu em 1945, formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, começou a carreira na década de 60 no jornal Última Hora, depois ele virou chefe de reportagem do JT, o Jornal da Tarde, ganhou 2 prêmios ESSO. Avalone fez história na televisão brasileira como apresentador do Mesa Redonda da TV Gazeta, com aquela irreverência peculiar a ele, bordões no pique, exclamação, interrogação, parem as máquinas, perguntar não ofende, esse tipo de coisa. Ele trabalhou também como jornalista na Rede TV, na Band, na CNT, e as últimas participações foram como comentarista do Sport TV. Avalone foi admitido em 1º de junho de 1983 pela Gazeta e saiu no dia 6 de outubro de 2003. O jornalista deixa 3 filhos, o Caio, a Carolina e a Ana Flávia. Um depoimento pessoal: eu cheguei à Gazeta quase 2 anos depois da saída do Avalone. Mas eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes aqui na Paulista, na hora do almoço, circulando. O Avalone sempre perambulava pela Avenida Paulista e numa oportunidade ele me chamou para me elogiar o meu trabalho. Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz, claro, até porque assisti o Avalone desde garotinho, marcou a minha infância, a minha adolescência, minha juventude e até hoje. E aliás, o Avalone me inspirou indiretamente a ser um jornalista esportivo que revela o time para que torce. Um abraço, boa noite. Obrigada, Alexandre Silvestre. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Pega o celular e anote aí. Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva, e tem também o nosso canal do YouTube que está bombando, e se inscreva lá, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tem Twitter hoje, chileno? Temos? Olha ali as mensagens. O Fábio: sempre assisti nos anos 90 ao Mesa Redonda com Roberto Avalone. Acompanho agora a bonita homenagem do Gazeta Esportiva ao jornalista que se transformou em um símbolo da TV Gazeta. Descanse em paz. Adailton Figueiredo: profissional bom é aquele que faz seu trabalho bem feito. Agora, profissional ótimo é aquele que fica na memória das pessoas. E o Avalone era um desses. Deus o tenha num bom lugar no céu. Celinho: triste demais com o falecimento do Roberto Avalone, um gigante do jornalismo esportivo, vai deixar saudades, exclamação. Geraldo Silva: chorei em saber do falecimento desse grande apresentador. Roberto Avalone, palmeirense, o meu bordão preferido, no pique! E no pique, chileno, nós temos o WhatsApp da galera? Tem? Olá, amigos do Gazeta Esportiva, compositor Zadés de São Paulo. A maior lembrança que eu tenho do Roberto Avalone foi em 96, quando eu assisti o programa pela primeira vez. E aí, na matéria do Corinthians, ele falava: no pique, vamos para a matéria do Corinthians. Essa é a grande lembrança que eu tenho de Roberto Avalone, que vai deixar saudades e muitas lembranças boas. Um grande abraço a todos. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos da mesa aí. Sobre o Roberto Avalone não tem muito o que dizer, mas a frase dele é aquela: no pique. É dele e ninguém vai tomar. Cláudio, aqui do Jardim das Rosas. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Hoje à noite tem o programa Show de Bola, às 8h30 da noite. Aliás, Show de Bola, que também é o nome de um dos programas, eu acho que a Avalone comandava aqui na TV Gazeta. Osmar Garrafa está lá no site gazetesportiva.com a partir das 8h30. E no comecinho do programa a gente perguntou qual que é o seu bordão preferido dito pelo Avalone. No pique, meu Deus, parem as máquinas? Exclamação, interrogação ou Palmeiras? 1, 2, 3, 4, 5. O que deu? Deu 31% dos votos, exclamação. Ou interrogação também vale, né? Vale. Tem hoje muita mesa redonda lá no céu, hein? As mesas redondas no céu nunca mais serão as mesmas. Agora com Roberto Avalone. Infelizmente, pela 3ª vez no ano, a gente encerra o Gazeta Esportiva em silêncio, né, Flávio? Mas antes disso... Eu queria dizer o seguinte, às vezes a gente fica muito preocupado com o passado e com o futuro. Tome muito cuidado com isso, porque 3 milhões de pessoas por dia não amanhecem ou tem algum mal súbito, como o nosso querido Avalone, logo de manhã, e não tem vida naquele dia.
Muito cuidado quando você fica com essa cabeça voltada para o passado. O passado foi maravilhoso, espetacular. Ou quando você fica, no futuro, viva o hoje. Viva o presente. O agora. A palavra é presente, ou seja, Deus lhe dá um presente de você acordar, respirar, agradeça por esse presente. Infelizmente, o nosso querido Avalone não teve esse presente hoje. Aproveite o seu dia, aproveite o seu tempo, como o Avalone aproveitou o tempo dele da melhor maneira que pôde. Quando a gente vê pessoas tão próximas que foram anos de convivência, partindo, aí que fica muito mais clara essa sensação de finitude da vida, que é algo natural, mas algo que a gente nunca está preparado para encarar. Não. Então, aí que vem as reflexões, como essa que o Flávio falou agora, de viver o presente, valorizar menos picuinhas, menos situações que não merecem atenção, para valorizar realmente o que vale a pena, e a vida é um presente. Tá certinho, Celso. Bom, a gente encerra o programa de hoje em silêncio. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Obrigada, Avalone. Beijo para todo mundo e até amanhã.